Olá, professor. Olá, professora, tudo bem? Estamos aqui para trazer alguns esclarecimentos com respeito aos nossos módulos, às nossas aulas sobre criacionismo. Eu sou Michelson Borges, está comigo aqui o professor Márcio Freiberg. E antes de você iniciar realmente o curso, seria bom ouvir o que nós temos a dizer sobre essas aulas e sobre o que nós produzimos lá em Galápagos. É muito importante que você compreenda que toda a dinâmica do processo de construção desse curso para você foi feito assim, não de maneira rápida, não de maneira relapsa, pelo contrário, nós estamos sempre nos aprimorando a cada vez mais. Mas é importante lembrar que não somos profissionais do vídeo, então muitas vezes pequenos erros conceituais podem aparecer ao longo do curso, não fique preocupado com ele. A ideia principal, o cerne da questão foi preservado. Em muitos momentos você vai perceber que o conjunto de informações que nós utilizamos foi violento. Muitas informações numa mesma fala. Fique tranquilo. De novo, a essência do conceito, vamos dizer assim, ela foi preservada. Bom, uma dificuldade que a gente teve lá, né, Márcio, foi tempo, né, e cansaço. Veja, nós tivemos uma gravação dessas que foi feita na borda de uma cratera, de uma caldeira, né, na ilha de Isabela, Serra Negra, né, vulcão Serra Negra. Nós caminhamos 10 quilômetros e tínhamos que voltar em tempo ainda para tomar um barco, né? Na verdade, a gente viajou 2 horas de barco para chegar lá. E a lancha foi complicadíssima. Alguns até passaram mal ali, né? Muitos foi meio complicado, né? Bom, e tínhamos um tempo então para voltar até a lancha para depois ir para a ilha onde estávamos hospedados. Bem, ali em cima do vulcão a gente fez algumas gravações. Agora, você imagine o que é depois descer correndo, com os equipamentos nas costas, e quando eu digo correndo, é correndo mesmo, literalmente. Correndo mesmo, né? porque nós tínhamos horário. Exatamente. Então, assim, houve algumas situações que realmente cobraram de nós não só rapidez mental para gravar os vídeos, mas também preparo físico, né, Márcio? E a própria coerência em alguns momentos, em datas históricas, em eventos, eles não são lineares, eles estavam presentes na mente na hora que o formador estava construindo a sua ideia. Então, em alguns momentos, você vai poder perceber que o formador fala 4 situações e ele apresenta somente 3. Sim. Mas, de novo, o enfoque que eu pretendo deixar para você é esse. A ideia principal, ela não foi perdida, a sua essência foi preservada. Então, se em algum momento você perceber que existe, assim, uma dificuldade na informação, uma falha na informação, por favor, leve em consideração que todos os aspectos e todas as teorias tinham que ser abordadas naquele exato momento. E em muitos casos nós dependíamos também da locação. Às vezes o pôr do sol atrapalhava, às vezes uma pequena nuvem atrapalhava, e tudo isso foi feito com bastante carinho e dedicação para que você tivesse condições de compreender como o criacionismo ele existe, ele está fundamentado e, principalmente, ele leva a um criador pessoal. Eles vão perceber também, Márcio, os professores, de que não houve cortes, né? Como se tivéssemos feito ao vivo esse material, né? Em alguns locais tivemos que pedir autorização para os guias locais, porque Galápagos é um local de preservação, né, ecológica, então tivemos que pedir autorização, mas com o tempo, repito, limitado. Então, assim, embora eu tenha dito que foi feito com muito carinho, com muita competência, nós tivemos realmente certas dificuldades, mas por quê? Porque queríamos apresentar a você aulas, né, em um local realmente significativo, bonito, agradável e que tivesse tudo a ver com o conteúdo. Não apenas um estúdio, né, frio, quem sabe, algo assim, né? Foi realmente nas Ilhas Galápagos. Então, é bom que você leve em conta esses detalhes que a gente passou para você e assista realmente, aproveitando ao máximo esse material que foi feito com muito carinho para ajudar a enriquecer as suas aulas. Então, pequenos erros conceituais, informações fora do contexto histórico, de uma ordem cronológica e, principalmente, pequenas gafes. Normalíssimos, especialmente no ambiente que nós estávamos, gravando ao vivo para você. Curta esse programa, você vai gostar. Lembre-se, as aulas são ao vivo, apesar de serem gravadas, nos levaram a compreender um pouquinho melhor toda essa dinâmica e construção da TV moderna. Houve algumas outras assim, aventuras, né? Making off, mas quem sabe algum outro dia a gente conta para você. Um grande abraço, Universidade Corporativa e você, vai dar certo. Um abraço. Olá, tudo bem? Bem-vindo à Universidade Corporativa da Educação Adventista. Foi depois de uma longa viagem de chegar a este local, as Ilhas Galápagos, que Charles Darwin deve ter pensado, como outros defensores do evolucionismo, que o presente é a chave do passado. Mas, para entender essa afirmação, é necessário estudar a metodologia científica usada na identificação das rochas. É que para muitos cientistas, o passado se encontra descrito nas rochas. Por isso,
Nesta nossa primeira videoaula, iremos aprender, junto com o geólogo Naor Neves, como se pesquisam e identificam as rochas. Olá, é muito bom participar com você desse projeto da Universidade Corporativa. Estamos aqui num local extraordinário. Como geólogo, realmente, eu fico feliz em estar aqui e passar algumas informações que eu creio serão úteis para você. O geólogo, quando está em algum lugar como esse, não tem como. Ele olha para o entorno e não resiste em pegar e analisar os materiais que aqui estão. Muito bem, Galápagos dista mais ou menos 1.200 quilômetros do continente, uma direção a partir do Equador. E são ilhas de origem vulcânica e todas as rochas que existem aqui têm a mesma origem, mas têm características diferentes. Então, com certeza, esse pedaço de rocha que eu tenho em minhas mãos, ele tem uma história para contar. E como realmente eu conto essa história? Eu tenho que analisar o contexto, uma escala maior, e depois procurar realmente identificar especificamente essa rocha. Essa rocha, ela tem características específicas. E eu analiso ela, assim, a grosso modo, e vejo que ela tem alguns aspectos texturais, a estrutura dela, a coloração dela. Tudo isso realmente são detalhes que interessam o geólogo. Algumas coisas eu não consigo ver à vista desarmada, então eu necessito de uma lente ou mesmo levar essa amostra para um laboratório e tirar uma fatia dela e deixar essa fatia bem fina, de tal maneira que ao colocar sob a lupa de microscópio eu posso identificar melhor os minerais que aqui estão, como eles estão dispostos um em relação ao outro, ou seja, a textura dessa rocha, a composição dos minerais. Aí certamente eu vou ter uma ideia mais concreta da origem dessa rocha. Por exemplo, essa rocha é de origem vulcânica e é interessante notar algumas características além dessa rocha. Essa aqui, ela é mais leve. Por que ela é mais leve? Ela está repleta de cavidades, de vazios, não é? Você vai me dizer, mas isso parece a pedra pômice. Parece não, é ela mesma. Essa é a origem realmente desse artefato que a gente usa tanto no nosso dia a dia. Então, por que ela tem essas cavidades? Não é? Isso aqui não pode ser artificial, não é? Alguém deixou aqui por acaso. Então, isso também nos ajuda a entender melhor o que ocorreu aqui no passado. Existe um outro tipo de material. Você vê nitidamente que ele estava encurvado e no estado ainda pastoso e ele se solidificou. Aí você vê algumas rachaduras, mostrando realmente um material que inicialmente era mais pastoso, mais deformável, e ao se solidificar, ele então adquiriu essa característica aqui. Mas existem outros tipos de rocha, além dessa que aqui está, muito embora a origem seja a mesma, o material inicialmente no estado líquido, a lava, ela vai se solidificando rapidamente, a lava mais ou menos a 1000 graus Celsius, em contato com a atmosfera, ela vai se solidificando, algumas demoram mais, outras menos, mas eu creio que seria interessante nós conhecermos outros tipos de rocha que ocorrem aqui, todas ligadas ao mesmo fenômeno, ou seja, são rochas chamadas ígneas. Mais para frente nós vamos entrar em detalhes, para você entender realmente a classificação geral das rochas. Mesmo essas aqui especificamente, elas têm uma classificação. E que tal a gente procurar buscar outras variedades dessa rocha para entendermos melhor o contexto? Vamos caminhar então?
Mas além das características específicas desse tipo de rocha, num contexto mais amplo, as próprias Ilhas Galápagos, haveria realmente algo mais que poderia me indicar que essa rocha é de origem vulcânica? Sem dúvida alguma, estamos aqui na borda de uma cratera ou quem sabe de uma caldeira vulcânica que, sem dúvida alguma, reflete o que ocorreu aqui no passado. Os remelos são duas crateras de vulcão. Essa me parece que é maior. Não sabemos exatamente como era antes aqui. Boa parte da base dessa grande cavidade tem muita vegetação, mas ao olhar realmente para as bordas, percebe-se nitidamente algumas separações. É como se eu pudesse identificar os fluxos de lava que saíram daqui, escoeram, ou eles acabaram realmente descendo o edifício vulcânico no momento inicial, e esse material realmente foi se acumulando com o tempo. Talvez, posteriormente, devido a essas encostas bem íngremes dessa cratera, dá a impressão que realmente houve talvez um colapso. À medida que a lava vai saindo, o magma realmente vai trazendo material de baixo e, de repente, alguns vazios se criam aqui embaixo, uma certa profundidade, e esse edifício vulcânico, mesmo sendo recente, ele colapsa, não é? Então talvez essa grande cavidade seja um pouco menor do que a cratera original. Muito bem, então não temos dúvida de que esse material, ao estar aqui, ele não veio de outro lugar, alguém trouxe, não. Realmente é oriundo desse fenômeno vulcânico que é o que ocorreu. Aliás, todo o grupo de ilhas aqui em Galápagos, são várias ilhas, numa área de milhares de quilômetros quadrados, nos conta uma história bastante interessante. E eu creio que vale a pena nós procurarmos e interpretar o passado a partir daquilo que ocorre hoje. A famosa frase que os geólogos gostam tanto, o presente é a chave do passado, nós podemos utilizá-la. Verificar os tipos de fenômenos que ocorrem hoje. Alguns são parecidos com aqueles que ocorreram no passado, porque o material, o produto é o mesmo. Então, por exemplo, quando eu analiso hoje um tipo de vulcanismo ocorrendo, quem sabe, na Islândia, no Havaí, ou mesmo aqui, algum vulcão em atividade, o material realmente que ele libera, esse material ao ser analisado, ele é o mesmo material encontrado em eventos congêneres que ocorreram no passado. Então, eu creio que essa frase ela faz muito sentido. O presente pode ser uma chave para o passado? Certamente sim, se analisarmos o presente da maneira correta. Eu creio que podemos explorar melhor essa frase e entendermos o que ocorreu no passado. Evidentemente, muitas coisas que ocorreram no passado não é possível reproduzir isso. Não é? Então, são eventos passados, únicos, irreproduzíveis, singulares. Então, eu preciso ser muito cuidadoso ao utilizar as circunstâncias do hoje para entender esse passado. Mas eu creio que podemos fazer isso com uma certa segurança e entendemos melhor o que ocorreu no passado. Na realidade, não somente essa rocha vulcânica que aqui ocorre, mas outros tipos de rocha que nós estudaremos mais adiante, reflete algo muito interessante que ocorreu no passado. Vamos então entender esse passado a partir daquilo que nós estamos vendo hoje aqui. Mas sem necessitar entrar em detalhes, eu posso compreender um pouco mais, de maneira simples, como se formou essa rocha que está em minha mão. É a nossa pedra pómez que inicialmente nós comentamos alguma coisa. Certamente que sim. Essas cavidades, na realidade, elas representam um espaço ocupado inicialmente por bolhas. Bolhas do quê? De gases. Quando ocorre um fenômeno vulcânico, antes que se manifeste realmente o lançamento de lava ou de cinzas, não é? Muitas vezes vem água, vapor de água em grande quantidade,
e muitos gases, alguns inclusive letais. E então a lava, ela tem gases, ela está borbulhando. E assim que o derrame escoa, o fluxo de lava, a parte periférica do derrame, a parte superior, ela se solidifica rapidamente, como se fosse um choque térmico. E então as bolhas que estavam presas, elas acabam realmente escapando. E estou vendo aqui realmente os vazios deixados por essas bolhas. Algumas estão preenchidas. Esses espaços vazios eu chamo de vesículas. E os espaços realmente preenchidos, amígdalas. Sem entrar em maiores detalhes, então, porque esse campo da geologia é muito vasto, pertence à petrologia magmática. Não vamos entrar em detalhes, mas nos conta realmente uma história interessante. Esse tipo de rocha está se formando hoje em várias partes do mundo onde um fenômeno vulcânico está em curso. E então não tenho nenhuma dúvida de que esse material que está em minha mão é oriundo, quem sabe, do material que subiu aqui realmente dessa região onde existe uma cratera, resquício de um vulcão que existiu aqui há pouco tempo atrás. Então, esse material é extremamente interessante para eu compreender alguns lugares, inclusive as amígdalas, como elas se formam. É simples. Esse fluxo de lava que eu mencionei, quando a parte periférica se solidifica, a parte interna fica ainda no estado líquido um bom tempo. Por quê? Porque essa crosta ela acaba isolando termicamente. A rocha é uma condutora de calor. Então essa lava pode ficar um tempo ainda relativamente extenso no estado líquido, embaixo dessa crosta. Então os gases que ficaram ainda na lava, está agora aprisionada, eles vão subindo e encostando nessa crosta superior, e essas bolhas vão realmente se ajuntando umas às outras, se coalescendo, e o que acontece depois é que o material que está dentro dessa bolha, ele se cristaliza e formam-se aqueles geodos, aquelas cavidades que você já viu, com cristais bonitos de quartzo, ametista, e outros tipos de minerais, dando realmente um aspecto bastante exuberante e bonito, esteticamente. Essas bolhas maiores e essas menores, todas têm a mesma origem. Então não há dúvida de que essa região aqui, toda essa região, estamos pisando em material de origem vulcânica. Mas existem outros tipos de material que, ao estudarmos juntamente com outros tipos de rocha, pode nos ajudar a compreender melhor o passado e utilizarmos de maneira mais eficiente a frase: o presente é a chave do passado. Vamos então aguardar as próximas aulas para você compreender um pouco melhor os fenômenos geológicos que ocorreram no passado. Até a próxima. Como acabamos de ver, o estudo das rochas é um trabalho minucioso, realizado por profissionais competentes e comprometidos com o que fazem. Percebemos que esse é um estudo com resultados bastante objetivos. Mas quando o cientista ou pesquisador se coloca na posição de observador e intérprete desses dados, ele percebe na prática como o criacionismo e o evolucionismo se separam. Quer saber como isso é possível? Então você não pode perder nossa próxima aula. Te esperamos!